deste webinar. Estou certo de que será proveitoso e que vão tirar certamente algumas mais-valias deste mesmo webinar. Nesta próxima hora vamos ver algumas características do WinWork e dos módulos que o compõem, bem como algumas melhorias que foram feitas também neste mesmo WinWork e nos seus módulos. Antes de começar, quero referir que podem colocar questões técnicas ou comerciais através do chat, pois nesta altura temos o David Costa e o Francisco Machado que podem responder a essas questões. Se entretanto houver alguma questão que necessite de ser depois demonstrada, faremos então isso no final, onde haverá um espaço para perguntas e respostas. No final, vamos também apresentar oportunidades comerciais únicas para os participantes neste webinar, em termos dos módulos apresentados. Quero chamar a atenção que algumas das opções que vão ser aqui mostradas poderão não estar disponíveis no vosso sistema, porque isso depende também dos módulos que estiverem instalados, bem como dos níveis da aplicação que estiver instalada. Ok, vamos então ver algumas das características deste novo software da versão 13.2. Antes de mais, há uma característica que é talvez das mais visíveis, que tem a ver com o menu de favoritos. É uma opção, uma característica que trará, sem dúvida, maior comodidade na utilização do software e serve para nós podermos colocar aqui as opções que são mais usadas por cada um dos utilizadores. Cada um dos utilizadores tem o seu próprio menu de favoritos, isto independentemente do posto de trabalho onde estiver a usá-lo. Portanto, a partir do momento em que ele configura o seu menu de favoritos, se for para outro posto de trabalho, este acompanha. Vamos ver aqui um exemplo prático, que é talvez a melhor maneira de podermos identificar quais são as mais-valias desta característica. Um exemplo de um utilizador que trabalhe na área financeira dentro da empresa. Vai certamente querer no seu menu de favoritos a ficha de clientes e para isso bastará, com o botão do lado direito, dizer adicionar aos favoritos. Muito bem. Vai também provavelmente querer a ficha de fornecedores, adicionar a favoritos. Vai querer eventualmente e certamente a emissão de recibos e também a emissão de pagamentos. Vamos supor, neste tipo de situação. Além disso, vai querer uma listagem que seria, por exemplo, a listagem de cobranças para clientes e para fornecedores, eventualmente, então, os valores não pagos. Ora bem, se nós visualizarmos agora o nosso menu de favoritos, já estamos a ver aqui todas as opções que, entretanto, selecionamos. E, portanto, esta seria provavelmente a lista dos favoritos que teria um utilizador na área financeira da empresa. Existem aqui algumas questões que é, nomeadamente, a forma como estão organizadas as opções. Temos clientes, fornecedores, recibos, pagamentos, ou seja, temos aqui algo misturadas as opções. Então podemos organizar isto de uma forma mais imediata de consulta e de utilização e também mais fácil de aceder às próprias opções. Por exemplo, separando o que é de clientes do que é de fornecedores. Eu posso chegar aqui na opção de ficha de fornecedores e dizer mover para baixo. E, portanto, imediatamente ele baixa o nível e passou os recibos, então, para a segunda posição. Da mesma forma, posso chegar aqui às cobranças que pertencem a clientes e fazer mover para cima. Novamente. E já temos, então, as opções de clientes no topo e as opções de fornecedores em baixo. Mas poderemos ainda melhorar isto. Ficha de clientes, vamos mudar o nome para clientes apenas.
Ok. Recibos, emissão de recibos, já sabemos que é emissão e vamos pôr só recibos. Da mesma forma, a cobrança está bem. Fornecedores, vamos mudar isto então só para fornecedores, esta ficha de fornecedores. Emissão de pagamentos para pagamentos. E valores não pagos. Valores não pagos, esta é uma opção que provavelmente não tem grande interesse, porque os valores portanto, que vão ser pagos serão decididos pela administração. Portanto, vamos retirar esta opção. É tão simples como está do lado direito, remover dos favoritos. E aqui teríamos então o nosso menu de favoritos mais organizado e de leitura mais imediata. Contudo, ainda existe aqui uma outra possibilidade que melhora ainda o acesso às opções mais usadas. Dentro dos menus favoritos, supor que a mais usada seria provavelmente os recibos, portanto a emissão de recibos. Então eu posso muito facilmente colocar uma tecla de atalho diretamente para esta opção de recibos. Isto é, botão do lado direito, tecla de atalho e digo que quero, por exemplo, Ctrl R. E de imediato ele vai me indicar que esta opção é acedida através do Ctrl R e se eu digitar Ctrl R, imediatamente estou na opção de recibos. Portanto, esta é sem dúvida também uma possibilidade que é interessante e facilita muito a vida dos utilizadores, colocando aqui as opções mais frequentes e formas de atalho facilitadas para estas opções mais frequentes. Ora bom, vamos ver outra característica. Portanto, já vimos então o menu de favoritos, que sem dúvida é personalizável e fácil de utilização. Vamos ver agora uma característica que de alguma forma já nos acompanha desde outras versões do WinWork, mas que tem também características que são interessantes. A supor uma situação que um cliente, num processo de compra, questiona os produtos que comprou no último ano. Portanto, por qualquer motivo diz, mas quais foram os produtos que eu comprei o ano passado? Bom, a maneira mais fácil de obter de comunicar essa informação ao cliente será enviar-lhe uma listagem dos produtos que comprou. E isso pode ser feito através da listagem obtida, por exemplo, na ficha do cliente. Eu tenho aqui, consulta, e então vendas por produto. E cá está a listagem de vendas por produto. Ora bom, temos então uma listagem onde tenho aqui o código, a designação, quantidade, o valor de vendas e tenho também a margem, o custo, a margem e a percentagem. Certamente haverá aqui informação que eu não quero passar para o meu cliente. Começo por ter aqui um acerto interno. Um tipo de um produto que é acerto interno, tem aqui quantidade de 0 e 20 euros. Esta é certamente uma linha que não interessa colocar ou enviar para o cliente. Então eu posso muito simplesmente chegar aqui e botão do lado direito, fazer um filtro e digo-lhe que quero diferente de 0. Portanto, eu vou obter uma listagem de todos os produtos que tenham na quantidade vendida diferente de 0. Por outro lado, haverá aqui informação, nomeadamente o custo, que não me interessa passar para o cliente. Então, muito simplesmente, com o botão do lado direito, posso retirar o custo, a margem e a percentagem. E já temos então aqui uma lista mais agradável, ou mais condicente com o que se pretende enviar para o cliente, e desta forma eu poderei já fazer o envio diretamente para o cliente através da listagem. Mas por uma questão de gosto pessoal, eu prefiro que a quantidade fique no início. Então basta arrastar para o início e até posso retirar daqui o código do produto. E então sim, temos aqui uma listagem já bem bonita. Temos a quantidade, a designação do produto e o valor de vendas.
Resta-me agora, por exemplo, ordenar isto pelo valor de vendas, que se torna mais evidente quais são os principais produtos que o cliente comprou. Bastará clicar aqui nas vendas e ele automaticamente faz a ordenação, primeiro por ordem ascendente e depois por ordem descendente. Está engraçado, está bonito assim. Esta listagem é a que eu pretendo enviar. Posso fazer então o envio, a impressão e o respectivo envio. Cá está a listagem exatamente conforme eu a configurei. Mas note agora aqui que existe um produto que diz aqui não incluir. A instalação de antivírus não inclui. Bom, eu vou também retirar este produto da minha listagem. A melhor maneira de o fazer, ou uma das possibilidades, é eu selecionar todos os produtos, exceto este. Portanto, selecionei todas as linhas que pretendo imprimir, exceto aquela que não pretendo. Desta forma, quando eu faço a minha listagem, vão aparecer apenas os produtos que eu selecionei. De realçar também que todos estes, aliás, de realçar que aqui os totais, nesta altura, foram ajustados. Portanto, aqui aparecem apenas os totais das linhas que eu selecionei. Ora bem, além disso, podemos agora fazer outras situações. Nomeadamente, existe aqui um Inward Classic que eu poderei realçar. Vou aqui então realçar Inward Classic. Tão simples como este, ponham um realce neste produto. E, curiosamente, há aqui abraçadeiras, 716 euros. São muitas abraçadeiras. Então, há de haver uma justificação. Para isso, eu posso então dizer que nas abraçadeiras tenho aqui um comentário que diz respeito, por exemplo, à instalação feita em Viseu. Pronto. Vou então pôr isto assim um pouco maior. Ou até ainda maior. Poderia aqui, nesta altura, mudar a cor do texto, etc. Portanto, existe aqui uma série de possibilidades, a cor do texto, a cor do fundo, portanto, todas as possibilidades, e a partir do momento em que tenho a minha listagem com os dados que pretendo, ordenada como pretendo, e com as anotações que entendi, posso fazer o seu envio por mail. Para isso, basta clicar no envio por mail em formato PDF e imediatamente obtenho a minha listagem em formato PDF para poder fazer o envio por mail. Reparem que eu, ao fazer isto, a abertura, obtenho imediatamente a listagem em formato, neste formato para anexar, com todas as anotações que eu coloquei, bem como exatamente conforme eu configurei, ordenadas da forma que eu pretendi, com os campos que eu pretendi, etc. Esta é, sem dúvida, também uma característica relevante no Inward. Ok? Eu não vou fazer o envio. Fechar. Ora bem, esta, sem dúvida, é também uma característica que tem algum efeito. Ora bom, existem agora outras características novas que também merecem a nossa atenção. Uma delas tem a ver com a possibilidade de eu, logo a partir do documento, fazer a criação de clientes. Vamos supor uma situação em que estou a fazer uma venda a dinheiro, por exemplo, e chegou-me aqui um cliente, uma venda a dinheiro, um cliente que não tem ainda ficha e que me diz qual é o seu número de contribuinte. Portanto, vou pôr o número de contribuinte desta então, e podemos imediatamente, através do número de contribuinte, fazer a importação dos dados que estão colocados na base de dados ou que estão guardados na base de dados das finanças. E nas finanças, atualmente na autoridade tributária, das finanças. Mas, portanto, é uma base de dados que eles próprios têm a sua manutenção e sempre que é criada uma empresa,
automaticamente é acrescentado este registro. Eu, ao fazer usar, tenho imediatamente todos os dados do cabeçalho deste mesmo documento preenchidos. Mas o que eu estava a falar há pouco é que eu poderei então criar, eu vou pôr aqui só a dizer que isto é demo, portanto posso acrescentar ou alterar alguma informação, e estava eu a dizer que posso agora acrescentar esta minha informação à minha base de dados de clientes. Sim, senhora, eu vou colocar aqui o número, código. Poderia acrescentar outra informação, no caso é suficiente, portanto eu aqui poderia acrescentar contactos eventualmente e vou confirmar. Ora bem, e aqui aparece-nos mais uma nova característica da aplicação, que tem a ver com o facto de eu ter, nesta altura, a informação de que este código, este número de contribuinte já existe. Já existe com um código C0264, não interessa, que é demonstração 1. Ora bem, ele vai identificar que este número de contribuinte já existe na base de dados, contudo, deixa que eu possa abrir essa mesma entidade com o mesmo número de contribuinte. Existem situações em que isto é, sem dúvida, importante, que é possível, que isso seja possível. Portanto, nesta altura, nós temos a informação de que existe este número de contribuinte já com este cliente, que me indica, e, ao dizer que sim, posso criar o cliente. Reparem que eu criei o cliente, ele imediatamente guardou na base de dados, passou-me então o documento já para esse código de cliente que eu lhe atribuí, e, nesta altura, seria apenas fazer o lançamento das respectivas linhas no documento. Portanto, é uma forma muito simples, também, de acrescentar registros à minha base de dados de clientes, sem ter que digitar praticamente nada. Portanto, a única coisa que eu introduzi foi o número de contribuinte. Ora bem, esta é também uma característica que eu julgo ser interessante. Vamos ver agora uma outra situação que tem a ver com a capacidade de memorização de dados através do número de contribuinte. Vamos ver ainda a mesma situação em que vou fazer uma venda a dinheiro para um cliente que me chegou aqui ao balcão e que cliente pedido e que eventualmente me diz qual é o número de contribuinte, mas poderá não dizer. E então eu tenho aqui que é um cliente demo, ok, só para a gente. Demo dia 24. Isto aqui é a Rua de Cima de Viseu. E tem o número de contribuinte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já agora, uma vez que são 9 dígitos, 7, 8, 9. Portanto, temos então os dados do cabeçalho já preenchidos com os dados absolutamente necessários, que é o nome, a morada, o número de contribuinte e o código postal. E, nesta altura, poderíamos então fazer a respectiva venda a dinheiro. Vou pôr aqui um produto qualquer, não interessa. Ok, 150 euros. Muito bem. Tenho então a minha venda a dinheiro. O que acontece aqui, fiz a venda a dinheiro, a forma de pagamento, como vocês já conhecem. Sim, senhor, é esta a forma de pagamento e tenho aqui a venda a dinheiro respectiva, com a respectiva impressão. Okay. A característica que eu queria agora realçar tem a ver com o seguinte. Passado uns dias, ou passado uns anos, ou seja, ou umas horas, é indiferente, o mesmo cliente voltou à minha loja. Portanto, eu poderei, ao fazer a venda a dinheiro, colocar imediatamente aqui o código, o número de contribuinte e imediatamente obtenho os dados deste cliente que esteve cá há uns tempos. Pode ter sido há muito ou pouco tempo, é absolutamente indiferente. Portanto, sem qualquer trabalho adicional, nem ser necessário qualquer ação por parte do utilizador,
imediatamente ficou disponível os dados associados a este número de contribuinte. Esta também é uma característica que está disponível agora na versão do InWord. Ora bom, uma outra característica que tem a ver com o facto de eu poder utilizar outros dados, nomeadamente em termos de emissão de uma proposta, e poder fazer essa mesma proposta, digamos, sem recorrer à emissão de papel. Vamos ver, por exemplo, aqui o caso de uma proposta, da emissão de uma proposta de um produto para, vamos aqui, ok, vamos pôr aqui, por exemplo, proposta, e então vamos pôr para o cliente demo 1, pode ser. Já tenho aqui os dados, cá está, é um dos clientes que utiliza o mesmo número de contribuinte. Tenho os dados do cliente e então faço agora aqui a pesquisa do produto. Aqui na pesquisa vamos ver aqui uma forma de melhorar a performance destas pesquisas, porque muitas das vezes é de explorado estas configurações, e estas configurações podem ter impacto bastante grande na performance do sistema, principalmente se tivermos em conta que se tivermos um utilizador ou vários utilizadores a fazer movimentos, fazer vendas ou documentos, e tiverem por hábito utilizar muito a pesquisa dos produtos. Claro que se os produtos for através do código ou código de barras, esta situação não terá tanto impacto. Contudo, sempre que nós fazemos uma pesquisa de um determinado produto, se eu puser aqui isto, assim aparentemente pode parecer que é uma simples leitura de produtos, mas nós fizemos várias dezenas ou centenas de leituras de imediato. Se nós multiplicarmos isto pela quantidade que nós temos de pessoas a fazer pesquisas e a quantidade de pesquisas que cada uma delas faz, já estão a ver qual é o impacto que isto poderá ter na performance do sistema. E existe aqui algumas situações que podem, digamos, abreviar ou obviar um pouco esta situação, portanto, diminuir o impacto que esta situação terá no sistema. Ora bem, por exemplo, uma delas tem a ver com o facto de eu poder escolher qual é os campos que são apresentados nesta pesquisa. Quantos mais valores eu tiver aqui em termos de apresentação, menos será a performance do software. Portanto, se nós virmos, eu estou a fazer a pesquisa do produto e certamente tem aqui data de validade, outros códigos, etc. Eu posso, que provavelmente não me interessam nada que me apareçam aqui em termos da própria pesquisa. Data de alteração, se está suspenso ou não, aqui só já me vão aparecer aqueles que não estão suspensos, a descrição, ainda por cima uma descrição já mais alargada, a família eventualmente, e a designação, a referência também poderá acontecer. Mas, portanto, serão os dados necessários para, ou que me interessam que apareça na listagem, portanto, na pesquisa. Nem mais, não devem aparecer mais do que aqueles que são absolutamente necessários. Por outro lado, podemos também configurar os dados sobre os quais eu vou fazer essa mesma pesquisa. E, portanto, aqui temos exatamente uma situação idêntica, a validade, outros códigos, portanto, tudo isto poderá não ser necessário. Família não faz sentido fazer pesquisa sobre família, eventualmente, poderá fazer, mas vamos supor então uma situação destas, e desta maneira eu obtenho não só muito mais rápido a sua amostragem da própria lista de produtos, bem como muito mais rápido a sua pesquisa. Portanto, tornamos a pesquisa mais rápida e tem um impacto menor na própria, performance do sistema. Ora bom, isto tem a ver com a configuração das pesquisas que está disponível tanto para clientes, como para fornecedores, como para produtos.
etc. Todas estas pesquisas são, como viram, então, configuradas. Portanto, temos aqui sempre a pesquisa de começa por e a pesquisa de contém, e cada uma delas tem a sua própria configuração, sendo que a pesquisa de contém tem um impacto muito maior. Normalmente, quando a gente faz aqui, se eu fizer aqui interno e fizer pesquisa de contém, ele vai ler todos os produtos que estão na base de dados para ver se tenho essa string dentro dos meus produtos. Ora bem, dito isto, vamos então continuar então com a emissão da nossa proposta. Portanto, eu estou aqui a fazer a emissão de uma proposta de um produto que vamos pôr, por exemplo, uma impressora e então temos aqui a impressora de cartões, por exemplo, Zebra, que custa 750 euros e para já é este o produto que eu quero, estou a propor ao cliente. Certo? O cliente pediu uma impressora, eu fiz a respectiva proposta e imediatamente faço a sua impressão. Obtenho então esta proposta, já com alguns dados, de descrição do próprio produto, que está associado ao próprio produto, e, portanto, desta altura estou em condições de enviar ou de imprimir e enviar esta proposta. Mas não vou imprimir, vou fazer o envio. E então aqui entra uma outra situação que é, ou uma outra característica, que é o envio por mail interno. Nós vimos há pouco o envio por mail em formato PDF através do cliente e-mail. Agora estamos a ver sem cliente e-mail, portanto, um envio interno do documento. Este tem algumas vantagens, nomeadamente o facto de eu poder ter já textos previamente definidos. Portanto, isto é configurável, como é óbvio. Temos depois uma tabela onde podemos configurar estes textos. Eu tenho estes textos previamente definidos e tenho também imediatamente aqui o mail para onde eu pretendo enviar esta informação. Este mail está associado à ficha da entidade para quem eu estou a enviar, para quem eu estou a emitir o documento, e poderia fazer pesquisa, se houvesse mais que um mail, poderia inclusivamente, eles iriam aparecer aqui todos os mails desta entidade e eu podia escolher para qual deles é que pretendia enviar, para qual ou para quais. E desta forma fazia o envio e imediatamente ao fechar teria, portanto, este mail no cliente. O cliente receberia este mail de imediato, sem qualquer intervenção, portanto, por parte do utilizador, além da seleção do próprio cliente, e esta fatura, ou melhor, esta proposta, já estava no cliente em formato PDF e está aqui também já guardada no meu sistema, que poderei então consultar. Acontece, porém, que quando o cliente recebeu a proposta, chamou a atenção que afinal também precisava de umas memórias para um computador. Então, eu poderei, e isto porque como é um dado, como é um documento não fiscal, posso fazer a respectiva alteração do documento. Portanto, eu posso chegar aqui, vou alterar a proposta e acrescento então mais um HP, está aqui 2 GB, parece bem, HP Business Security, também é, ok? É indiferente, o produto e mais 150 euros. Ok, está a ser só 150 euros isto. Bom, então, acrescentamos desta maneira mais, então, uma proposta, um produto à proposta, a minha proposta. E obtemos, então, novamente a proposta, já agora com 900 euros, que posso fazer novamente o envio exatamente da mesma forma. Portanto, tenho a minha proposta, faço o envio através do mail interno, ou o mail externo, isso aí era absolutamente indiferente. A grande vantagem no mail interno é que eu já tenho, portanto, os textos definidos e também os mails. E
volto a fazer o texto sem qualquer impressão. Acontece, porém, que isto, eu fiquei sem nenhuma cópia em papel desta mesma proposta, o que poderia ser um problema. Mas aqui entra, então, um outro modo que nós temos, que é o InWorkDI. Este InWorkDI, sem qualquer necessidade adicional de intervenção do utilizador, fez de imediato o arquivo dessa mesma proposta. Portanto, eu ao chegar, por exemplo, aqui no próprio documento, poderei, além de ver o documento, as linhas que tenho cá, posso ver também aqui nos documentos interativos quais são as respectivas versões deste documento. Ele não só me guardou a proposta, portanto, a impressão dessa proposta, como também me guardou a primeira versão. Reparem, aqui na primeira versão tenho apenas cá a impressora de cartões Zebra, okay? 750 € mais IVA, e depois uma segunda versão, que neste caso já tenho cá mais, já tenho Business Security Logkit. Muito bem, e tenho então os 900 € mais IVA. Reparem que, desta forma, guardei as cópias de todos os documentos que foram emitidos. Portanto, isto é válido para propostas, mas claro que também é válido para faturas, vendas a dinheiro, etc. E não só guarda os documentos emitidos, como posso até inclusivamente acrescentar outros documentos que eu queira a esta mesma proposta. Neste caso vou juntar uns apontamentos que eu, portanto, irei numa reunião com o cliente. Estes apontamentos podem ser, então, de um documento, de um fecheiro, ou até, inclusivamente, poderia fazer a aquisição direta do scanner, do próprio documento, do próprio apontamento, e cá está. Confirmou, e nesta altura passei a ter, vir aqui, passei a ter, então, as diferentes versões da proposta, bem como o respectivo apontamento que, entretanto, foi acrescentado. Esta versão, esta opção do InWorkDI, portanto, o módulo do InWorkDI, tem outras valências, que eu não me vou alongar muito mais acerca disso, mas uma delas, por exemplo, eu chegar aqui, tenho aqui proposta, e logo de imediato, com o botão do lado direito, fazer pesquisa de todas as propostas que eu tenho na minha base de dados. Eu reparo que quando eu falo as propostas que eu tenho na minha base de dados é com a respectiva imagem. Portanto, neste caso, eu se chegar aqui, eu tenho a respectiva imagem do documento. Portanto, eu vou voltar aqui e se for, reparem, cá está, vários formatos de fecheiros e neste caso estamos a falar de uma proposta já com um aspecto diferente, que foi feito em Word, uma situação desse género, que foi convertido, e portanto tenho aqui a imagem da proposta que foi feita a este cliente. Esta pesquisa está disponível em qualquer parte do próprio InWork, mas podemos também, de uma forma muito cómoda, chegar à ficha do cliente e fazer a consulta de todos os documentos que foram trocados com esse mesmo cliente. E então, tenho aqui propostas, recibos, mais propostas, faturas, encomendas, vendas a dinheiro, mail, um envio de cheque, portanto, com a respectiva cópia do cheque, etc. Portanto, tenho todos os documentos que foram trocados com o cliente, passaram a estar também disponíveis, digamos, na própria ficha do cliente. Posso então obter todos os documentos desse mesmo cliente, independentemente de serem gerados no InWork ou não. Isto permite-me também fazer uma pesquisa um pouco mais alargada, diretamente aqui nos documentos interativos, se eu quiser pesquisar de qualquer um cliente as propostas ou qualquer outro tipo de documento, as entradas, as compras, seja de clientes, de fornecedores, de bancos, tudo isso é possível então nós arquivarmos isso no próprio InWorkDI. Ora bom,
Uma das outras características que também é sempre interessante é a questão dos atributos. Os atributos já existem também no Inword em outras versões. Houve também algumas melhorias, mas nunca é demais realçar a capacidade destes mesmos atributos. Atributos são basicamente propriedades que nós podemos acrescentar às nossas fichas. Às fichas de clientes, de produtos, de fornecedores, de bancos, etc. Portanto, essas fichas têm sempre associadas a possibilidade de eu adicionar novos atributos ou novas características, por assim dizer, a essas mesmas fichas. Como é que isto funciona? É tão simples como eu, dentro da própria ficha do cliente, vamos voltar aqui ao nosso cliente mais usado, o Demo1, e nós já vimos que temos aqui uma série de atributos, alguns deles vêm de base, outros poderão ter sido acrescentados a posteriori, mas portanto, já tenho aqui uma série de atributos nesta ficha. Mas eu posso, então, como eu estava a dizer, em qualquer altura chegar aqui e acrescentar novos atributos. Vamos ver o caso, por exemplo, que trabalhamos, vamos supor que temos uma empresa que trabalha em consultadoria. Portanto, essa empresa trabalha em consultadoria e tem por hábito visitar os clientes uma vez por semana. Este é apenas um exemplo. Ora bem, se a gente olhar para a nossa ficha de clientes, não temos aqui um lugar específico onde colocar esta informação. Qual é o dia da semana em que vou visitar este cliente? Tenho aqui, obviamente, outros lugares onde poderia colocar esta informação, nomeadamente observações, etc., ou outros lugares, eventualmente, classificações, mas não era um lugar específico para isto. Então eu posso, pura e simplesmente, dizer aqui que agora quero acrescentar aqui um lugar específico para essa informação. Ora bom, e tenho então, por exemplo, aqui dia da semana, dia da visita. Ok, vou-lhe dizer que isto é uma combo box e eu não tenho a certeza se tenho aqui a informação, se não tenho que escrever, por caso, mais uma vez, falhou-me isto. Ok, nós vamos pôr aqui que os valores possíveis seria segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, sábado e domingo. Já agora, não sei se irei visitar alguém no domingo, mas isso aí já é. Pronto, além destes dados, portanto, estes são os valores possíveis que eu colocava neste atributo. Além destes dados, eu posso ainda acrescentar quais eram os valores iniciais, como foi feito, se é ou não um atributo obrigatório, portanto, se tem que ser um preenchimento obrigatório. Eventualmente até posso colocar aqui macrocodes de validação de dados, portanto, e fazer o cruzamento desses dados. Bom, mas vamos deixar isto de uma forma assim simples e vamos pôr este atributo assim. Ok, passei a ter aqui então este atributo. Eu vou fazer o fecho e quando abrir novamente, reparem que uma das características que passou a constar dentro deste cliente passou a ser exatamente no dia da visita. E se eu chegar aqui, colocar no dia da visita, que é segunda-feira, reparem que temos cá todos os dados possíveis que eu coloquei neste mesmo atributo, passaram os dados possíveis. Este, vou pôr aqui segunda-feira, vamos pôr aqui no outro, este também segunda-feira. E no outro, vamos pôr aqui terça-feira para ser diferente. Terça-feira. Ora bom, então, temos que estes dados passaram a estar disponíveis diretamente na ficha do cliente. Portanto, em qualquer altura consulte
a minha ficha de cliente, passei a ter cá o dado em que eu faço a visita a este cliente. Mas passou a estar também disponível em outros lugares. Não sei se já se apercebemos, quando eu faço aqui a pesquisa, passei a ter aqui dia da visita. E eu faço o interno, ele informa-me logo de imediato qual é o dia da visita deste mesmo cliente. Isto, obviamente, pode ser agora aqui configurado. Portanto, ele passou aqui a aparecer também o dia da visita, que eu posso tirar, caso não me interesse, ou manter, caso não interesse. E bem como também se pretende fazer a pesquisa por este dado. Isto é, se eu chegar aqui e puser aqui segunda, eu vou obter todos os clientes que vou visitar ou que devo visitar na segunda-feira. Da mesma forma, se eu puser terça, eu vou também obter o cliente, neste caso só tenho um marcado, que está, portanto, dentro, que deve ser visitado neste dia da semana, na terça-feira. Ora bem, isto vai-me permitir, de imediato, fazer, por exemplo, uma lista dos meus clientes com o respectivo dia da semana. Tenho aqui todos os dados e, a partir daqui, posso fazer, por exemplo, a exportação para Excel, ou até fazer a impressão, ou exportar para PDF, etc. Tenho aqui logo uma série de possibilidades de fazer esta listagem. Inclusivamente, poderei ver aqui quais são a ficha do cliente, mas não é isso, a pesquisa dos documentos deste mesmo cliente. Portanto, dentro da pesquisa, posso ver logo quais são os documentos que esse cliente tem associados à ficha. Bom, mas portanto, estamos aqui centrados na parte dos atributos. Já vemos que esses dados ficam imediatamente disponíveis no dia da visita, ou na ficha, portanto, com o dia da visita, e também na pesquisa. Mas ficam também disponíveis para outras partes, para outros, digamos, outros módulos da própria aplicação, nomeadamente as análises, que é fundamental que eu possa ter estes dados na análise. Então vamos ver aqui algumas características destas mesmas análises, da grelha de análise, e algumas alterações que houve, nomeadamente da própria grelha de análise e nas análises comparativas. Ora bem, na grelha de análise temos então aqui uma série de análises que já estão previamente configuradas, e se virmos logo uma das alterações é que quando eu faço o seguinte, eu não passo pelo ecrã de configuração desta mesma grelha. Portanto, esta grelha já está previamente configurada, eu faço o seguinte, imediatamente obtenho os limites e a respectiva análise. Portanto, tenho aqui, neste caso, é uma grelha de descontos, não era bem esta que eu queria mostrar, mas poderia ser. No caso, eu queria era mesmo clientes por valor de vendas, mais interessante para aquilo que eu estou a mostrar. Ora bem, os clientes por valor de vendas, em que me aparece ordenado pelo respectivo valor de vendas, com o código nome, a quantidade e o valor de vendas. É assim que está configurado, mas, como veem, eu não passei pela parte da configuração. Tenho clientes por valor de vendas e vou imediatamente para os limites desta mesma listagem. E dentro dos limites, chamar a atenção que tenho os limites do movimento, portanto, de todos os movimentos desse documento, todos os movimentos que tenho na base de dados. Depois, tenho os limites da entidade, portanto, todos os limites da entidade, inclusivamente, e isso é que é interessante, o dia da visita. Ou seja, eu posso já imediatamente dizer que quero todos os clientes que contenham segunda no dia da visita. E reparem que eu, nesta altura, a minha lista de vendas por cliente vai aparecer apenas, nesta lista, vão aparecer apenas os 2 clientes que têm segunda-feira no dia da visita. Portanto, logo aqui passamos a ter disponível também o atributo que foi criado na ficha, podemos logo agora utilizá-lo para fazer a parametrização da própria listagem.
desta ou qualquer uma das outras. Mas vamos ver então aqui a parte da configuração. Esta configuração já existia, foi-lhe acrescentado várias outras potencialidades, inclusivamente a possibilidade de eu colocar aqui mais dados, ter aqui mais uma série de outros dados, inclusivamente o dado que me interessava agora neste caso, que era o dia da visita. Eu posso então agora, já também dentro desta mesma análise, configurar o dia da visita. Portanto, não só posso limitar pelo atributo que entretanto foi colocado, mas também utilizá-lo na própria análise e passar a constar dentro da própria análise. Mas existe uma outra característica que é também muito importante neste contexto, nesta listagem. Que tem a ver com a possibilidade de eu incluir filtros internos à própria listagem. Isto é, vamos supor que eu, com frequência, tiro uma lista para todos os clientes que visito na segunda-feira. Ora bem, eu posso fazer, como disse há pouco, que é, cada vez que faço a listagem, vou aos limites e digo que o dia da visita deve ser segunda-feira. Ou então, poderei configurar uma listagem onde lhe diga que o dia da visita é segunda-feira. E, neste caso, poderei então gravar esta listagem, tipo assim, com este texto. Vou dizer que eu vou acrescentar esta listagem. E, se repararmos, passei a ter aqui já a listagem configurada. Clientes por valor de vendas de segunda-feira. Mesmo que eu mais tarde venha aqui, ou volte a entrar, assim que eu voltar a entrar nesta opção, tenho aqui clientes por valor de vendas de segunda-feira. E já não preciso de fazer qualquer configuração. Posso fazer o seguinte, sem estar preocupado com os limites, porque estes limites já estão guardados na própria listagem. E, portanto, já vou obter não só os dados que pretendo, neste caso seria com o dia da visita, mas também só os registros que pretendo, que eram só os de segunda-feira. Portanto, esta foi uma característica que também é, sem dúvida, muito interessante para estas análises e, portanto, a inclusão de limites internos na própria análise. Ora bem, mas estes limites internos poderão ainda ser usados de uma forma mais complexa. Vamos ver agora para isso uma outra situação, que é uma outra listagem, por exemplo, que é a listagem de produtos por valor de vendas. Listagem de produtos por valor de vendas. Se eu tirar a minha listagem, vou obter uma lista de todos os produtos ordenada em descendente pelo seu valor de vendas. Para uma determinada análise, vamos supor que eu pretendia, e cá está, portanto, a configuração da listagem é esta, vai ter o código de produto, nome de produto, quantidade, valor, tão simples como isto. Dizer-lhe aqui que é uma ordenação e é uma ordenação inversa, portanto, descendente. Mas, portanto, neste caso desta listagem, eu queria tirar uma listagem apenas dos produtos que eu vendo um valor inferior a 1000 euros. Está bem? Acontece que, deixe-me só aqui ver se eventualmente não tem. Ora bem, este valor, portanto, eu poderei fazer isso sempre, cada vez que faço a listagem, portanto, mas eu posso também incluir aqui os limites nesta listagem. Acontece, portanto, neste caso estamos a falar de limites internos, portanto, filtros internos, que têm uma particularidade, que é, podem ser feitos sobre o resultado da listagem e não sobre os dados. Vamos supor, neste caso, que eu queria então os produtos com o valor de vendas superior a 1000 euros, inferior a 1000 euros. Ora bem, eu de outra forma, através dos limites tradicionais, eu não conseguia fazer isto. Porquê? Porque eu, nos limites tradicionais, como vimos há pouco, tenho apenas
tenho os limites sobre o movimento, sobre o valor do movimento, portanto, mas eu quero é sobre o total do produto. Tenho das entidades, dos limites das entidades, portanto, onde posso escolher quais são as entidades que eu pretendo para esses mesmos valores. E tenho os produtos, portanto, poder eventualmente selecionar que produtos é que eu queria que me aparecessem nessa listagem. Mas não tenho forma de colocar isso em termos do valor total dessas vendas. Então aqui entra uma nova característica, que é a possibilidade de fazer filtros sobre o resultado das listagens, em vez de ser sobre os dados da listagem. E neste caso eu poderia então dizer que queria menor ou igual que 1000 euros, e desta feita obtinha então a lista de todos os produtos com valor inferior ou igual a 1000 euros. Eu devo ter feito mal, porque não resultou. Maior ou igual, pois eu pus maior ou igual, isto não é propriamente menor ou igual a 1000 euros. Pronto, e então neste caso temos aqui todos os produtos com valor inferior a 1000 euros. Mas acontece que existem aqui uma série de produtos com valor zero e valores pequenos, que eu poderei não querer nesta listagem. Vamos supor então que nesta listagem eu quero apenas os valores, os produtos com valor superior a 100 euros. Então eu poderei muito simplesmente fazer da seguinte maneira. Portanto, como eu ali não tenho a possibilidade de colocar entre, eu adiciono o meu valor líquido, por aqui, que é uma coisa diferente, e que é feita a soma nas quebras, mas que não quero que ele imprima. Portanto, eu já tenho o valor das vendas, e, portanto, neste caso não vou querer que ele imprima, e vou pôr a dizer que é maior ou igual a 100 euros. Vou guardar esta listagem, que é maior que 100 euros e menor que 1000. Vamos então guardar isto. E vamos então obter a listagem exatamente com aquilo que eu pretendo. Ou seja, todos os produtos ordenados por valor de vendas, de forma descendente, com valores inferiores a 1000 euros e valores superiores a 100 euros. Superiores ou iguais. Temos aqui um que é igual. Superiores a 100 euros. E sempre que eu fizer esta listagem, é tão simples como chegar à grelha de análise e selecionar então a listagem que eu então configurei. Estas características que eu falei estão também disponíveis nas análises comparativas. Portanto, as análises comparativas entre períodos têm também todas essas possibilidades em termos de configuração, tal como as grelhas de análise. Ora bem, vamos falar agora numa outra característica que eu também acho que é interessante de referir, que é a importação de fecheiros, de um fecheiro externo diretamente para um documento. Ora bem, este fecheiro externo, eu se estiver a emitir aqui um documento, vamos supor uma entrada de fornecedor, vamos aqui aos fornecedores mais, uma entrada por fornecedor, aqui ainda não tínhamos vindo aqui ao fornecedor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, a data, fornecedor qualquer, e então eu tenho a possibilidade de, para as linhas, fazer a importação. Configuro qual é a importação que eu quero, portanto aqui com o botão do lado direito posso selecionar a importação de documentos, a importação de tareas e no caso tenho também a importação do fecheiro externo e faço a importação do fecheiro externo, indico-lhe qual é o fecheiro que pretendo, ele faz-me uma pré-visualização desse mesmo fecheiro, portanto com os dados que lá tenho, faço o seguinte, permite-me aqui associar quais são os dados que eu tenho que ter no documento e quais são os dados que eu tenho no fecheiro, portanto, eu posso fazer aqui a respectiva associação. Uma vez feita esta associação, passou a estar, é persistente, portanto, da próxima vez que eu entrar aqui nesta opção, esta associação está válida, o que facilita muito, portanto, a importação, sempre que vem um fecheiro, a configuração já está feita e, portanto, bastará fazer o seguinte e cá tenho o meu fecheiro, ou, aliás, o meu documento feito de imediato. Isto poderá parecer assim um pouco difícil de obter junto dos fornecedores dos fecheiros com os dados dos documentos. Mas cada vez mais se torna fácil
eles fazerem a exportação para CSV ou Excel, porque são mais ou menos standard esse tipo de formato, e desta forma poderemos fazer a importação muito simplesmente para o documento. Ok, temos então aqui o documento, posso fazer gravação, grava, sim senhora, e obtenho aqui então, neste caso, como eu tenho os meus preços de venda associados ao preço de compra, tenho aqui então a possibilidade de atualizar os meus preços de venda. Eu aqui vou só realçar algumas questões aqui nesta atualização de preços, nomeadamente que eu posso chegar aqui, eu tenho aqui uma margem de 30%, e se eu colocar aqui uma margem de 25%, ele imediatamente atualiza-me os preços de venda. Por outro lado, se eu disser que quero um determinado preço de venda, ele vai-me atualizar as margens, vai-me atualizar o fator de atualização em relação ao preço anterior, ou ao preço atual, melhor dito, portanto, novo preço em relação ao preço atual, etc. Portanto, isto quer dizer que, sempre que eu altero qualquer um destes valores, ele imediatamente faz o seu reflexo nos restantes. Portanto, esta é uma maneira muito simples de manter os meus preços sempre atualizados, os meus preços de venda sempre atualizados, e depois, inclusivamente, posso fazer a emissão de etiquetas para casos mais específicos, etc. Pronto. Portanto, isto permite-me fazer, efetivamente, a atualização de preços de venda dos meus produtos. Ora bom, outra característica que vou também realçar é que tem a ver com os eventos. Ora bem, e aí vou realçar aqui nos recibos, a emissão dos recibos. Eu posso chegar aqui à emissão dos recibos e, ao fazer um recibo, como vocês sabem, eu posso fazer um recibo tendo em conta o valor, portanto, indicando o valor e depois dizendo quais são os documentos que eu vou liquidar com esse valor, portanto, desta forma, ou então, pura e simplesmente, fazer o inverso, que é, melhor dito, eu não indico qual é o valor e digo-lhe então quais são os documentos que pago. Em qualquer um destes casos, permite-me, como vocês já sabem também, fazer pagamentos parciais com desconto, tanto em percentagem como em valor, tendo em conta sempre a questão do IVA, se tem ou não tem a regularização do IVA. Mas o que eu queria mostrar-vos aqui tem a ver com o facto de, quando eu passo o rato por cima de cada uma das faturas, me é indicado não só a condição de pagamento dessa fatura, mas também as observações que estão nesse mesmo documento. Ora bem, isto é uma característica que tem o InWord, que é o que nós chamamos de eventos. E, portanto, estes eventos estão espalhados, por assim dizer, um pouco por toda a aplicação. Existem aqui, como vocês eventualmente já deram conta também nas pesquisas, eu também, ao passar o rato por cima, tenho a informação adicional, neste caso dos clientes tenho a morada, no caso dos produtos tenho os preços e, eventualmente, produtos similares. Mas, portanto, essa informação que me aparece é disputada por um evento que pode ser configurado. Portanto, é esta parte que eu quero realçar, é que o facto de aparecer aqui a condição de pagamento e as observações, isto pode ser configurado na altura da implementação. Portanto, isto é uma função que é chamada, uma função de alto nível, que é chamada e que pode ser facilmente configurada. Portanto, eu, no meu sistema, posso ter cá as condições de pagamento e observações, mas no sistema ao lado do InWord poderei ter outros dados completamente diferentes que podem ter a ver com o cliente, com o produto, com os documentos, com as datas de vencimento, com a forma de pagamento, com os planos de pagamento, etc. Portanto, tudo isso poderá depois então ser programado nestes próprios eventos. Bom, chegamos ao fim, portanto, a hora esgotou-se muito rapidamente. Eu vou só agora colocar aqui, portanto, a possibilidade de vocês colocarem alguma questão que não tenha sido respondida por chat e que eu possa fazer aqui alguma demonstração a esse nível. Não sei se existe alguma questão aí pendente.
Se houver alguma questão, podem então colocá-la. Não havendo, chama a atenção para o facto de haver aqui uma promoção, que é uma oportunidade única para quem está presente no webinar, de fazer a venda, de fazer a compra, a aquisição de algum destes módulos que está aqui no ecrã, com um desconto de 50%, estamos quase como ao fim do ano. Portanto, e esta é uma oportunidade única que está disponível até o final do mês e só para os clientes que estiveram presentes neste webinar. Qualquer informação que pretendam adicional, podem fazer sempre esse pedido através dos contactos habituais e também, no final deste webinar, serão redirecionados para um formulário onde poderão preencher este formulário e serão contactados e poderão, nessa altura, colocar tanto questões técnicas como esclarecimentos técnicos, como eventualmente comerciais, qualquer uma das situações. Se não existe mais nenhuma questão, por mim é tudo. Resta-me agradecer-vos a vossa disponibilidade e atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.